Passamos a apresentar Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo, adaptação de Sidney Carbone. Quem está falando? Onde está que não o vejo? Surpreso, Anton constatou que estava só. Não havia ninguém nas imediações até onde a vista podia alcançar. Um calafrio percorreu-lhe o corpo enquanto os pelos se eriçavam. Que estranho! Poderia jurar que havia alguém falando atrás de mim? Era a voz de homem, forte e possante. Senti sua presença, o calor do seu corpo e até um cheiro característico de tabaco. Naquele instante lembrou-se do acontecimento insólito ocorrido em sua casinhola, em cuja porta Valfrido, o cocheiro, afirmava estar vendo um cossaco. Além do cocheiro, ninguém mais viu a aparição, nem meu amigo Olavo. É estranho, muito estranho. É melhor eu voltar para a mansão. No dia seguinte, os Barenkov e Anton retornaram para São Petersburgo. Alexandra e Nikolai permaneceram na mansão dos Lilazes, onde Olavo lhes dera uma pequena casa para morar. Nos dias subsequentes, fiel ao que havia se proposto, Anton iniciou a investigação por intermédio de Rose, uma das criadas mais antigas da família. Nada sei do que se passou. Estimo sinceramente a menina Alexandra e gostaria de vê-la feliz. Mas não me pergunte nada, porque não posso informar. Contudo, alguém deve saber a verdade. É de extrema importância, Rose, que eu saiba dos fatos aqui ocorridos. Talvez Ivana possa esclarecê-lo. Anton Vassiliev. Ivana? Ela mesma. E sabe onde ela se encontra neste momento? Acabei de vê-la dirigir-se para o jardim. Que flores lindas, menina! É para enfeitar a sala de estar. Era Alexandra quem a escolhia, mas agora que não está mais aqui, tomei a tarefa para mim. Você gostou do casamento de Alexandra e Nikolai? Gostei! A festa estava muito bonita e me diverti muito. Ouvi dizer que você e Alexandra se davam muito bem quando ela morava aqui. Somos amigas e ela sempre me levava para passear. E para onde ela a levava? Para muitos lugares. Mas o que eu mais gostava era do parque onde o paizinho Olavo nos acompanhou. Ah, Olavo ia com vocês? Às vezes, íamos de carruagem e enquanto conversavam, eu me divertia. Mas Alexandra não namorava Nikolai? Não, eram só amigos. Tem certeza? Tenho. Satisfeito com as respostas que reforçavam suas ideias sobre o assunto, Anton a deixou colhendo flores e foi procurar Olavo na biblioteca. Encontrou-o sentado numa poltrona, com a cabeça entre as mãos, imerso em seus pensamentos. Anton aproximou-se e... Gostaria de conversar com você, Olavo. Saindo do alinhamento, Barini indicou a poltrona em frente, na qual Anton acomodou-se. O que deseja? Não pretendo parecer ingrato, pois lhe devo muito, mas precisamos esclarecer algumas coisas. Sim. Continue. Vejo que está sofrendo, meu amigo. Sua expressão é de profunda dor e uma melancolia enorme ressuma de sua voz, de seus gestos, e é isso que não compreendo. O que não compreende, Anton? Seja claro. Não me parece que você seja uma pessoa preconceituosa. Ao contrário,
Trouxe-me para esta casa demonstrando generosidade incomum? Aceitou ao seu lado uma criança cigana sobre a qual não lhe cabia nenhuma responsabilidade. Fiz apenas o que me ditou a consciência. Exatamente. Este é o ponto. É um homem íntegro, de bom caráter e possui um coração extremamente generoso. Você veio aqui para tecer-me elogios? Não, claro que não. Então, não compreendo onde quer chegar. Seja claro, pois estou com uma terrível dor de cabeça. Desculpe-me, não tenho a intenção de perturbá-lo, mas gostaria que me respondesse apenas a uma pergunta. Por que não assumiu a paternidade do filho que Alexandra espera? Eu sei que ele é seu. Ora, Anton, você está delirando? Quem lhe afirmou tal coisa? Nega que teve um relacionamento com Alexandra? Nega que ela espera um filho seu? Você tem razão. Precisamos conversar e esclarecer certas coisas. Pois então faça isso, por favor. Meu amigo, não sei o que andaram colocando na sua cabeça, mas compreendo suas dúvidas e seus questionamentos. Acredite, se não lhe contei antes é porque não queria aborrecê-lo. Foi logo após ter retornado daquela viagem, quando você me socorreu, acolhendo-me em sua casa, em meio à tempestade que desabava. Certo dia, não sei porquê, comecei a reparar em Alexandra. Jamais o fizera antes. Minha mãe é severa e não admite relacionamentos mais íntimos com os criados. Entretanto, a beleza de Alexandra, a delicadeza de seus gestos, encantaram-me. E, com o passar dos dias... E Olavo relata ao amigo tudo o que havia acontecido até culminar com o casamento de sua amada com o criado Nicolai. Perplexo, Anton percebeu que um grande equívoco ocorrera e disse: Não passou pela sua cabeça que Nicolai estivesse apaixonado pela minha filha e que visse então a oportunidade de tê-la para si? Não. Você baseou seu julgamento apenas nas palavras de uma criança e, sem obter mais explicações, condenou Alexandra inapelavelmente, Olavo? Eu não tinha dúvidas. Não passou pela sua cabeça que Alexandra, aquela que dizia amar loucamente, tivesse dito a verdade? Isto é, que o filho era seu? Na mente de Olavo, a dúvida foi ganhando corpo e seu semblante passou a refletir as alterações mentais que se lhe processavam na cabeça. Por que me diz isso? Tem motivos para julgar que me enganei? Tem prova disso? Responda, Anton. Não tenho provas. No entanto, prefiro acreditar na palavra de minha filha. Olavo encolheu-se na poltrona, atarantado, confuso. Depois dessas ponderações, pela primeira vez cogitou de analisar o assunto sob outro ângulo. Anton, observando o sofrimento espelhado no rosto do amigo, apiedou-se. Pobre de você, Olavo Barenkov. Agora, mesmo que descobrisse a verdade, ela já não lhe serviria para nada. Ficará sempre na dúvida e jamais terá paz. Nicolai será, para todos os efeitos, o pai da criança que vai nascer. E, toda vez que a vir, não poderá deixar de pensar: será meu filho? Nesse momento, Anton ouviu uma gargalhada soturna que soou no ar, dominando todo o recinto. Assustado, virou-se para Olavo, mas percebeu que ele nada ouvira. Sentindo arrepios gelados por todo o corpo, deixou a sala enquanto Olavo, tapando o rosto com as mãos, debruçou-se sobre a mesa. E pôs-se a chorar convulsivamente. Estamos apresentando Corações em Conflito. Voltamos a apresentar
Corações em Conflito. Adaptação de Sidney Carbone. A partir da conversa que tivera com Anton, Olavo mudou completamente. Fechou-se dentro de si e, conquanto seu comportamento permanecesse basicamente o mesmo, por dentro haviam-se processado grandes alterações. Quem o conhecesse a fundo perceberia que a expressão, sempre melancólica e indiferente, era apenas a ponta de um iceberg. A maior parte se conservava submersa em seu íntimo. Sofria muito por não expor seus sentimentos, não queria que os outros os percebessem. Torturava-se pensando na possibilidade de ter se enganado e de ser dele o filho que Alexandra aguardava. Contudo, nada mais poderia ser feito desde que ele próprio resolvera casar Alexandra com Nicolai. Orgulhoso, nem para si mesmo queria admitir que se enganara. Como evitava rever o jovem casal, nunca mais fora à mansão dos Lilazes, outrora muito do seu agrado. Só por outrem sabia dos acontecimentos que lá ocorriam. Incumbira Anton Vassiliev da administração da propriedade para que o amigo tivesse a oportunidade de conviver com a filha, da qual estivera tantos anos afastado. Anton transmitia-lhe apenas notícias que diziam respeito às suas funções, relatórios sobre o andamento das semeaduras, das colheitas, questões com os mujiques e tudo mais que se relacionasse com a herdade. Olavo nunca mais quis saber notícias de Alexandra, e Anton, delicado, abstinha-se de tocar no assunto. Certo dia, meses depois, indo a São Petersburgo, Anton informou com certo orgulho a transparecer na voz. Há 2 dias nasceu o filho de Alexandra, meu neto. Impassível, Olavo perguntou. Ah, sim. Correu tudo bem? Sim, é um lindo garoto. Levará o nome de meu genitor, Andrei Urich. Tudo bem. Regozijo-me com você, Anton Vassiliev. Agora vejamos os relatórios. Resolveu aquele problema da aveia? Sim, aqui estão os dados. Observe. Naquela noite, após a ceia, durante o licor na sala de estar, Anton deu a notícia do nascimento de seu neto, a Barínia. Ai, fico tão feliz por você, Anton. Agora é vovô. Gostaria muito de conhecer o bebê de Alexandra e levar-lhe presentes. Qualquer dia desses poderíamos ir à mansão dos Lilazes, Olavo. O que acha? Seria ótimo, minha mãe. Mas negócios urgentes exigem minha presença em São Petersburgo. Porém, nada impede que Valfrido a leve até lá. Acho mesmo que a senhora está precisando dos ares do campo. Bem, senhora, devo permanecer o resto da semana na cidade resolvendo diversos problemas. No retorno, poderei acompanhá-la se for do seu agrado. Ótimo! Está combinado, então. Nesse tempo, comprarei presentes e roupas para o bebê. Levarei Ivana conosco. Ela vai adorar esse passeio. Alguns dias depois foram para o campo. Olavo, conquanto ardendo de curiosidade e desejo de acompanhá-los, não o fez. Preferiu manter-se à distância. No retorno, Magda veio entusiasmada com a criança, só louvando sua graça e beleza. Ivana também não falava de outra coisa. Com uma pontinha de inveja, Olavo comentou. Pelo que vejo, o pequeno Andrei Urich encantou a todos. Ele é lindo, paizinho, e até sorriu para mim. Ora, Ivana, ainda é muito cedo para isso, não acha? Não acho, não. Ele sorriu mesmo para mim, não foi, mãezinha Magda? Magda apenas sorriu, balançando a cabeça. Espicaçado pelo ciúme, Olavo perguntou. E com quem você acha que se parece a criança? Bem, não sei, mas acho que se parece com Alexandra. Suspirando aliviado, ele alegou algo urgente a fazer e retirou-se.
O tempo passava célere. Veio o inverno, que na Rússia é muito longo. As comunicações tornaram-se dificílimas e as estradas intransitáveis. Foram meses difíceis e dramáticos. Com a chegada da primavera, entretanto, sobreveio o degelo e as estradas ficaram alagadas. Viam-se regatos descendo das montanhas e serpenteando pelos campos. Logo os brotos surgiram e as flores começaram a dominar a paisagem e colorir os campos. Embora a temperatura ainda permanecesse baixa e fizesse frio, os dias eram ensolarados e o céu estava sempre azul. Magda tomou uma decisão. Resolveu passar alguns dias no campo e não aceitou a recusa de Olavo, exigindo que a acompanhasse. Você tem trabalhado muito, querido, e necessita de descanso. Nada melhor do que os ares da mansão dos Lilazes para refazer suas energias. Na verdade, o rapaz sentia saudades do campo, onde não mais retornara. E, no fundo, desejoso de rever aquela que nunca deixara de ocupar seus pensamentos mais secretos e que amava ainda, concordou afinal. Está bem. Iremos todos para o campo. Será ótimo também para Ivana. Durante a viagem com destino à mansão dos Lilazes, Olavo fazia o trajeto em silêncio. Pelo postigo da janela, olhava a paisagem que se transformava, os campos verdes que se estendiam e os mujiques que, ao longe, trabalhavam na semeadura. Estava ansioso. Conquanto mantivesse atitude exterior de completa tranquilidade, no íntimo experimentava uma tempestade de sentimentos. Como estará Alexandra? Teria engordado após o parto, perdendo as formas, como acontece normalmente com as mulheres do povo? Na minha memória revejo seu vulto tão querido, seu porte altaneiro, os cabelos, os olhos claros e... chego até a ouvir a sua voz meiga e mansa. Meu Deus, ainda continuo amando-a. E a criança, Andrei Urich, como será? Pela primeira vez irei vê-lo e a expectativa é tão grande. Dessa forma, nervoso, viu ao longe o telhado vermelho da mansão por entre as árvores. Mais alguns minutos e estarei frente a frente com Alexandra. Os criados apressaram-se em receber os patrões. No alto da escadaria da mansão, Nikolai Laevich adiantou-se para saudar os patrões. Sejam bem-vindos, senhores. Todos entraram. Olavo, entretanto, só tinha olhos para Alexandra. Ele estava encantado e pensava. Está agora mais linda do que antes. Os traços mais suaves, as formas mais arredondadas. Nem lembro mais a adolescente esguia e magra. Transformou-se numa mulher encantadora e segura de si mesma. E, esforçando-se para ser gentil, disse-lhe. Como vai, Alexandra? Está com um ótimo aspecto. A maternidade lhe fez muito bem. Ela inclinou-se, corando levemente. Obrigada. E seja bem-vindo, Barini. E seu filho onde está? Ela afastou-se e retornou em seguida com o pequeno nos braços. Eis aqui o meu filho, Barini. Era um bebê roliço de cabelos louros como os da mãe e olhos escuros e aveludados. Tinha tez clara e as maçãs do rosto coradas pelo sol que tomara naquela manhã. Contava, então, 10 meses de idade. Mas como ele cresceu, Alexandra! Olavo não conseguia desviar os olhos da criança, emocionado. Andrei sorria para ele, estendendo os bracinhos. Ele gostou de você, paizinho. Vigilante, Nikolai, passando o braço sobre o ombro da esposa, disse. Não é lindo nosso filho, senhor? Ao vê-los unidos junto ao bebê, formando o perfeito quadro de uma família feliz, Olavo sentiu-se aferroado pelo ciúme e desejou ferir o criado. É verdade. Contudo, ele não se parece em nada com você, Nikolai. O criado baixou a fronte, sorriu desenchabido e nada respondeu. Alexandra rapidamente tomou a palavra. Nikolai,
Ajude o cocheiro a retirar as malas da carruagem. Está bem. Eu os acompanharei até os seus aposentos, senhores. Os dias que se seguiram foram de alegrias para Magda e Ivana, que aproveitavam ao máximo todos os minutos. Para Olavo, entretanto, esse período, não obstante agradável, foi uma tortura. Ver Alexandra, Nicolai e a criança sempre o martirizava. Certa feita, Ivana brincava com Andrei no terraço superior da mansão, supervisionada por Magda, quando Olavo aproximou-se. A ciganinha, muito esperta, olhou demoradamente para seu benfeitor e depois disse ingenuamente: Andrei tem os olhos escuros como os seus, paizinho. Olavo levou um susto e retrucou: Que bobagem está dizendo, Ivana? Magda olhou para o filho e a criança e depois considerou: Ivana tem toda a razão. O bebê tem os olhos muito parecidos com os seus. Olavo sentiu o coração bater aceleradamente. Uma emoção insólita o acometeu. Ele fitou a criança demoradamente e pensou: É verdade, meu Deus. Seria essa a confirmação que tanto buscava? Será esse garoto realmente meu filho? Naquela noite ele não conseguiu dormir, só pensando em Alexandra e na criança. Ver Nicolai ao lado deles lhe fazia muito mal, mas a situação não tinha retorno, uma vez que fora ele mesmo que os jogara um nos braços do outro. Agora era tarde demais. Olavo estava tão dominado pelo ciúme que pensou que fosse enlouquecer. Por isso, tomou uma decisão. Amanhã mesmo voltarei a São Petersburgo e nunca mais retornarei à mansão dos Lilazes. Preciso manter-me distante do casal e da criança. Só assim conseguirei readquirir a serenidade que perdi. Acabamos de apresentar... Corações em Conflito. Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.